Bom dia, meus amores, tudo bom? Espero que sim, espero que vocês estejam muito bem, tá certo? Antes da tia começar a nossa aula de hoje, a tia tem 3 recadinhos para dar para vocês. Procure um lugar calmo, arejado, silencioso, para que vocês possam fixar, se concentrar no estudo de vocês, tá bom? Segunda dica, vocês levem junto com vocês o lápis, o estojo, o apontador, a borracha, tudo o que vocês forem precisar para a aula de vocês. Todo o material escolar que vocês forem utilizar na aula de hoje, vocês levem junto com vocês. E tenha sempre ao seu lado seu material didático, seu livro e seu caderno. Qual é o livro que nós vamos utilizar hoje? O de Geografia. Pegue o livro de vocês de Geografia para acompanhar a aula da gente junto com a tia. Na página 139, nós vamos falar um pouco sobre a região Oeste, Centro-Oeste, certo? Nós vamos falar sobre a nossa região Centro-Oeste, que está localizada, a tia mostrou aqui no mapa para vocês. A gente já falou da região Nordeste, nós vamos falar agora da Centro, já falamos da região Norte, da Nordeste, agora a gente vai falar um pouco sobre o Centro-Oeste. A região Centro-Oeste é relativamente extensa, ocupando aproximadamente 19% do território brasileiro. Entretanto, seus estados, Goiás, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal, não são muito povoados, tendo uma das menores densidades demográficas do Brasil. Outra característica que marca o Centro-Oeste é a sua força no setor primário da economia. As atividades agrícolas e pecuaristas são destaque nos 3 maiores estados da região, que tem com ênfase Mato Grosso do Sul, que possui o maior rebanho bovino brasileiro. Então, a região Centro-Oeste ela tem uma característica muito forte no setor primário da economia, que nos 3 estados, os 3 maiores estados dessa região, em extensão territorial, como ênfase do maior produtor de rebanho brasileiro bovino, se encontra na região Centro-Oeste do Mato Grosso. Os estados que compõem a região do Centro-Oeste, o Centro-Oeste apresenta uma disposição geográfica que não permite saída litorânea, ele não tem litoral, certo? Ele não é banhado pelo nosso Oceano Atlântico. E eles são compostos por 4 estados: Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Então, a região Centro-Oeste ela é composta por 4 estados: Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, certo? Tem as capitais do Distrito Federal é Brasília. Quem nasce em Brasília é brasiliense. O estado de Goiás, a capital é Goiânia. Quem nasce em Goiânia é goiano. Mato Grosso do Sul, a capital é Cuiabá e Mato Grossense. Mato Grosso do Sul, Campo Grande e Sul Mato Grossense. A área territorial, a população, o rendimento, isso aí nós estamos falando. Está mostrando a densidade demográfica da região Centro-Oeste, certo? Região Centro-Oeste que a tia está mostrando para vocês um mapa que mostra os 4 estados, que é o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul, Cuiabá e Distrito Federal Goiás. E o Distrito Federal está bem próximo a Goiás. Os aspectos físicos da região Centro-Oeste. O clima que predomina na região Centro-Oeste é o clima tropical. Por que o clima tropical, tia? Porque tem elevadas temperaturas e chuvas no verão. Por não ter saída para o mar, o clima em quase toda a região do Centro-Oeste é tropical continental. Entretanto, algumas áreas podem apresentar o clima equatorial, subtropical e tropical de altitude. Mas o que predomina lá é o clima tropical. Por quê? Porque tem elevadas temperaturas,
a temperatura é alta e chove muito no verão. O clima tropical continental possui duas estações bem definidas. Uma seca, o inverno, que é seco, e uma chuvosa, que é o verão. Interessante, o inverno ele é seco no clima tropical continental do Centro-Sul. E o verão ele é chuvoso. Devido a isso, os períodos mais chuvosos concentram-se durante o verão, de novembro a março, tendo uma estiagem durante os meses de maio a setembro. Esse clima ocorre em quase toda a região, com algumas exceções. Prestando atenção. Qual é o clima que predomina na região centro-oeste? É o clima tropical, porque o inverno ele é seco e no verão ele é chuvoso, a temperatura é elevada. Aspecto físico da região centro-oeste. O clima dela é tropical, o inverno ele é seco, o verão ele é chuvoso. Já o clima equatorial predomina no norte do Mato Grosso, com chuvas intensas e bem distribuídas, tornando a lembrar para vocês. O clima da região centro-oeste, que predomina a região centro-oeste, o clima que predomina a região centro-oeste o tropical, porque temperaturas elevadas, seca no inverno e chuvoso no verão. No inverno, o inverno é seco, no verão ele é chuvoso. Também pode ter o clima equatorial, que predomina mais no Mato Grosso, com chuvas intensas e bem distribuídas, durante o ano todo por conta da floresta Amazonas. Também pode ocorrer o clima subtropical, pode ser localizado nas áreas do extremo sul do Mato Grosso do Sul, que ocorre as 4 estações lá, é bem definida. Tem o inverno rigoroso, devido à massa polar atlântica, o verão quente e chuvas regulares ao longo do ano. O tropical de altitude, comum em áreas com alta altitude com temperaturas amenas, é o presente no sul do Mato Grosso do Sul, em alguns relevos mais altos do Mato Grosso, como a Chapada dos Guimarães. O relevo na região centro-oeste. Em relação ao centro, o relevo tem 3 unidades, são encontradas, certo? No centro-oeste, o planalto, a depressão e as planícies. Qual é o principal relevo da região centro-oeste? A depressão, o planalto e a planície. As 2 primeiras unidades formam-se na era genozoica, sendo relevo bem antigos, que sofreram um processo erosivo. Já as planícies são importantes para a economia da região, uma vez que é bastante utilizada na prática agrícola e pecuária, como o Pantanal mato-grossense. Qual é o relevo que predomina na região centro-oeste? Depressão, planalto e planície, sendo que as planícies é de grande importância na economia da região centro-oeste. Dentre os planaltos mais conhecidos do centro-oeste, podemos destacar a Chapada do Parecis, no centro do Mato Grosso do Sul. As depressões no centro-oeste são famosas por abrigar leitos de rios, como a depressão de Araguaia. Então, por que cada uma delas tem sua importância? A planície tem importância na agricultura. As depressões têm importância por abrigar diversos leitos de rios. E os planaltos têm importância porque possuem uma altitude que varia de 300 a 1.200 metros. Para vocês verem uma depressão, se vocês estão vendo essa cachoeira caindo uma água, é onde passam os leitos dos rios. A hidrografia da região centro-oeste predomina a Bacia do Paraná,
a Bacia Amazonas e de Tocantins-Araguaia. Então, quais são as principais bacias da região centro-oeste? A Amazonas, a Tocantins-Araguaia e a Paraná, certo? São as três que pertencem. Vamos lá. Qual é o clima que predomina na região? O clima que predomina na região centro-oeste? O tropical. Por quê? Elevadas temperaturas, o inverno é seco, verão chuvoso. Qual é a atitude em relação ao relevo da região centro-oeste? Predomina a atitude de média e baixa, apresenta o planalto, depressões e predomina, o que mais predominante lá é o planalto, a depressões e as planícies, e a planície do Pantanal, certo? A hidrografia lá que predomina na região centro-oeste é a bacia do Rio Araguaia, a bacia do Rio Paraguai, que banha o Pantanal e outras bacias, a do Paraná, a da Amazonas e a do Tocantins-Araguaia. Então, quais são a hidrografia da região centro-oeste? A Amazonas, a bacia de Tocantins-Araguaia e do Rio Paraná. Certo? O tipo de vegetação que predomina na região centro-oeste é o cerrado, certo? O que predomina na região centro-oeste é o cerrado. A vegetação que predomina lá na região centro-oeste é o cerrado. A vegetação do centro-oeste é bastante diversificada, pois há forte incidência de raios solares e clima quente, fatores ideais para o reflorestamento e a biodiversidade. Entre os biomas encontrados na região, 3 merecem atenção: o Cerrado, o Pantanal e a Floresta Amazônica. Mas a que mais predomina é a que mais a gente visualiza na região centro-oeste é o Cerrado. O Cerrado é um tipo de vegetação presente no Tocantins, Minas Gerais e Maranhão, e uma formação vegetal específica do clima tropical, com solos pobres, poucos férteis. Suas árvores são de pequenos e médios porte, com galhos tortuosos, tronco de casca grossa e raízes profundas para buscar água no subsolo. Por que ela é bem rica? Predomina lá? Porque o solo de lá, ele é o que a tia falou, o clima de lá é tropical. Ele é elevado, a altitude é elevada, né? Quente e seco no inverno e chuvoso no verão. Tá aí o cerrado para vocês verem. Onde o solo é mais fértil, a vegetação é mais densa, como árvores de maiores e menores espaços. Essas áreas ocorrem no cerrado e é conhecido como cerradão, com destaque para o pequiqueiro, que são os pequis, e árvores que fornecem o pequi. O Pantanal também é muito rico. A demografia da região nordeste, da região centro-oeste, o tardio povoamento e desenvolvimento do centro-oeste faz dessa região uma das menos povoadas no país. Com pouco mais de 8 bilhões de habitantes, a área responde por aproximadamente 8% da população brasileira. Atualmente, é a região menos populosa, certo? Brasília possui a maior densidade demográfica do país e é a nossa capital, né, gente? A capital do Brasil. Capital do nosso país. As principais atividades econômicas da região centro-oeste. Na região centro-oeste, a economia é destaque nos setores primários e secundários, agropecuária e indústria, respectivamente. Lembra que a tia falou que na área financeira o maior rebanho bovino do Brasil se encontra na região centro-oeste, no Mato Grosso. A agricultura em alguns estados é favorecida pela existência de terras roxas, um solo fértil originado de composição basáticas,
muito comum em algumas áreas do Mato Grosso. Entretanto, a maior parte da região possui solos com baixa fertilidade. Na década de 1970, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, a Embrapa, desenvolveu várias técnicas de aumento de produção de alimentos em comunhão com a Revolução Verde, a calagem. A maior riqueza que temos lá, nessa região centro-oeste, é a soja, o algodão, a cana-de-açúcar e o milho. E eles são muito... A economia lá se resume muito na pecuária e na agricultura da soja, do algodão, do milho, da cana-de-açúcar e na pecuária, no transporte, na exportação de carnes bovinas, suínas. Ela é muito rica nessa parte de produção bovina. As indústrias também estão presentes em Goiás e no sul do Mato Grosso, que é onde se concentra a maior parte das indústrias dessa região. Antes de terminar nossa aula, antes da tia dar um recadinho para vocês, a tia vai refrescar um pouco a memória de vocês, tá certo? Em termos físicos, a região que nós estamos trabalhando é a região centro-oeste. Em termos de aspecto físico, o que é que predomina lá na altitude e no relevo? Predomina na altitude, é de média e baixa, apresenta o planalto e depressão, predominantes a planície, a do Pantanal, certo? Hidrografia, o que é que se destaca na hidrografia? A bacia do Rio Paraguai, que banha Pantanal e outras bacias do Paraná, a Amazônica e a do Tocantins-Araguaia. Qual é o clima dessa região, tia? É o clima tropical, elevadas temperaturas e chuva no verão. Qual é o tipo de vegetação que mais predomina, original dessa região? É o cerrado. Então, vocês precisam fixar isso para vocês, certo? Então, querendo rever essa aula, é só ir lá no nosso site www.escolapequenospassos.com.br. Acessem lá quantas vezes vocês quiserem. Está nas nossas plataformas digitais também. Então, no livro de vocês podem rever essa aula também, pode dar uma lida, pode dar uma estudada na página 163. Vocês dão uma estudada, dão uma lida, vão para a nossa aula online, assistam, façam uma atividade para aperfeiçoar o conhecimento de vocês, tá certo? Então, um beijo, até a próxima aula.